Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, nós vamos conversar hoje sobre um tema muito bacana, tá? Nós vamos falar sobre a religiosidade no período colonial brasileiro, tá? Por que eu escolhi esse tema, a religiosidade no período colonial brasileiro? Porque se a gente for fazer uma análise muito ampla, eu vou fazer um paralelo. Eu vou puxar a ideia de religiosidade da atualidade e depois eu volto para o período colonial. Historicamente falando, denominamos como período colonial brasileiro um períodozinho que vai de 1500, mais ou menos 1500, né, quando a gente vivencia a divisão das capitanias hereditárias. Eu posso colocar aqui em duas fases. Colonialmente, do ponto de vista colonial, até 1808, que é quando a família real vem para cá e o Brasil vivencia o período que nós denominamos de Reino Unido, onde a família real portuguesa, fugindo das guerras napoleônicas, ela vem para o Brasil, e a independência que ocorre de fato no ano de 1822. Pois bem, esse períodozinho aqui que a gente diz que o Brasil de fato é uma colônia de Portugal, a religiosidade ela tem uma característica um pouco diferente da nossa. Por exemplo, atualmente o Brasil ele se caracteriza por ser um país laico. Tio Marquinho, o que é isso? Vê só. Hoje nós temos uma liberdade religiosa. Nós podemos ter, quando eu falo que o Brasil é um país laico, eu afirmo que o brasileiro ele pode ter qualquer religião, inclusive religião nenhuma. Mas eu também não posso negar para você que religião é cultura. Então, quando a gente estuda os aspectos religiosos de uma civilização, de fato antenamos um pouco para os valores éticos, morais. A identidade cultural de um povo está muito interligado, está muito atrelada à concepção religiosa, tá? Não tem como a gente dissociar isso não. Então o que acontece? Hoje nós sabemos que o Brasil é um país laico, as pessoas têm sua liberdade religiosa e, como eu sempre digo, pode ter qualquer religião, inclusive religião nenhuma. Mas no período colonial a gente tinha uma visão que era o seguinte: o nosso colonizador foi o colonizador português. Tem um fato histórico que a gente não pode deixar de falar, que é o seguinte: quando o português veio para cá, o Portugal ele tinha uma religião oficial, que era a religião católica. E, inclusive, algumas ordens religiosas católicas vieram para o Brasil. Então, o Brasil, durante o período colonial, ele tinha uma religião oficial, que era o catolicismo. É bem interessante a gente fazer essa reflexão, porque eu, por exemplo, tenho a ordem jesuítica, ou seja, os padres jesuítas, que eles vinham para o Brasil durante o período colonial com o intuito, com o objetivo de catequizar os índios, ou seja, vamos resumir dentro de uma leitura maior, transformar a população de nativos brasileiros em católicos, ou seja, tornar a população que aqui morava na religião oficial brasileira, que naquele período era o catolicismo. Por conta disso, a gente vai ter uma característica, uma tradição cristã muito forte, porque quando a gente fala de catolicismo, a gente fala de cristianismo, tá? Ok? Então essa é a leitura óbvia, simples, objetiva e verdadeira, diga-se de passagem, tá? Durante o período colonial, o Brasil tinha uma religião oficial, que era a religião católica, e essa religião, ela tem uma base cristã. Mas afirmar que essa era a única religiosidade no Brasil, a gente vai estar cometendo algum equívoco. Primeiro, como eu falei para vocês, religião é cultura. E quando os portugueses chegaram aqui, já existiam pessoas que viviam aqui, existiam os índios, os nativos. E esses nativos, esses índios, eles já tinham a sua religiosidade. E alguns valores dessa religiosidade nativa faz parte da sua identidade cultural, não tem como a gente negar. Então eu vou ter, mesmo que de forma oficiosa, ou seja, sem uma leitura do colonizador português, eu vou ter índios nativos que vão manter a sua religiosidade. O outro ponto é o seguinte, e esse ponto ele cabe dentro de uma leitura mesmo colonial muito importante. A base do trabalho no Brasil colônia era o trabalho escravo, ok? Ora, se a base do trabalho do Brasil colônia era o trabalho escravo, o escravo, quando ele vinha da África para ser escravizado aqui, dentro daquela situação desumana, deprimente, que dói o coração, e de fato a gente tem que saber disso,
para olhar com respeito e com sentimentalismo, né, de forma empática para a questão da religiosidade da escravidão no nosso país. Esse escravo que vinha da África, esse africano, ele também trazia a sua religiosidade, tá? Então esse africano que vinha para cá ser escravizado, ele também trouxe a sua religiosidade. Só que qual é a bronca? Quando esse escravo chega no nosso país, ele se depara com um país que tem uma tradição católica e uma religião oficial católica. Ou seja, do Brasil colonial nós não tínhamos liberdade religiosa, ok? Ou seja, do Brasil colonial nós não tínhamos liberdade religiosa. Vou deixar essa aqui por último, para a gente analisar isso aqui. Então, os escravos africanos vinham para o Brasil e não tinham a sua liberdade religiosa. E vai acontecer um fenômeno muito interessante. Como religião é cultura, já acho que é a terceira vez que eu falo isso, como religião é cultura, para manter a sua religiosidade, ou seja, para manter a sua identidade cultural viva e seus aspectos dogmáticos, muitos africanos fizeram o seguinte: alinharam as suas festas religiosas, as suas divindades, a sua religiosidade à data das religiosidades católicas. Por quê? Naquele período colonial, quando as pessoas acreditavam que os africanos estavam festejando pelas divindades católicas, na verdade, eles estavam festejando ou contemplando os seus deuses, as suas divindades. Então, hoje, no Brasil pós-colonial, hoje dentro de um país assim, de país laico, né, que é o nosso país atual, a gente vivencia um fenômeno religioso na atualidade que alinha, que entrelaça justamente com essa leitura que eu acabei de escrever para vocês. No Brasil atual, existe um fenômeno hoje que nós chamamos de sincretismo religioso. Ou seja, tio Marquinho, o que seria o sincretismo religioso? Hoje nós temos a convivência de várias religiosidades. E, como na antiguidade não existia liberdade religiosa, essas várias festividades de várias religiosidades, ou seja, festividades de religiões distintas, ocorrem nas mesmas datas, nos mesmos períodos humanos, pautando no que eu chamo de sincretismo religioso, tá? Isso aconteceu justamente por conta dessa falta de liberdade religiosa que ocorreu durante o chamado período colonial, tá? Agora, tem uma fasezinha do nosso período histórico que ele é muito interessante e ocorre justamente no período holandês em Pernambuco. Para ser mais específico, no período em que Pernambuco foi governado pelo Conde Maurício de Nassau. O que acontece, gente? Quando os holandeses invadiram Pernambuco, que foi naquele períodozinho de 1630 a 1654, os holandeses vieram para Pernambuco e quando eles povoaram Pernambuco, passamos a ter um, entre aspas, probleminha religioso. Por quê? A população pernambucana era de uma tradição cristã católica, então eles eram católicos. O holandês que veio colonizar Pernambuco, ele tinha uma tradição católica, evangélica calvinista, que era outra religiosidade. E ainda vieram com os judeus, aliás, vieram judeus com os holandeses, ou seja, ainda vieram judeus com os holandeses. Então, essa observação é muito importante, tá? Dentro do período nassoviano em Pernambuco, nós tivemos o que eu vou chamar de liberdade religiosa, tá? Então, é uma observação dentro do período colonial. Dentro do período colonial em Pernambuco, nós vamos ter uma fase da chamada liberdade religiosa, ok? Outro ponto interessante é que esse grupo de judeus que vieram para Pernambuco durante o período holandês em Pernambuco, fundaram aqui em Recife a primeira sinagoga das Américas, ou seja, o primeiro templo judaico das Américas. E você pode se perguntar, tio Marquinho, o que ocorreu com esses judeus após a expulsão dos holandeses? Porque nós sabemos que os holandeses ficaram em Pernambuco até o ano de 1654. Aí você pode me perguntar, o que ocorreu com os holandeses após a expulsão, com os judeus após a expulsão dos holandeses?
Os holandeses é simples, eles foram embora, né? Junto com toda a esquadra holandesa que saiu de Pernambuco. No caso dos judeus, tem uma curiosidade. Esse grupo de judeus, o primeiro grupo de judeus a pisar em território em continente americano, fundaram aqui em Recife a primeira sinagoga das Américas. Com a saída dos holandeses, os portugueses que voltaram a colonizar Pernambuco deram uma opção aos judeus, todos se tornarem católicos. Aos que não aceitassem, eles teriam que sair de Pernambuco. Como a religiosidade judaica é muito forte, a maioria desses judeus não aceitaram. E esses judeus que vieram para Pernambuco durante o período da invasão holandesa, durante o período nassoviano aqui em Pernambuco, eles saíram de Pernambuco em 1654, foram para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, fundaram uma cidade que a priori foi denominada de Nova Amsterdã e posteriormente se transformou em Nova York. Ou seja, as pessoas que fundaram essa cidade lá nos Estados Unidos vieram para Pernambuco e por conta dessa falta de liberdade religiosa que nós tínhamos aqui em nosso território, eles foram expulsos, esses judeus foram expulsos daqui e foram lá para os Estados Unidos. Mas, não esqueça, de forma oficial, tirando esse períodozinho dos holandeses em Pernambuco, o Brasil ele tinha uma religião oficial, que era a religião católica. E não esquece que, para manter a religiosidade, os escravos que vinham serem escravizados aqui, eles mantiveram o chamado sincretismo religioso. Beleza, galera? Tchau, tchau. Valeu!